Em uma região do espaço onde existe apenas um campo elétrico uniforme, de intensidade 200 newtons por coulomb, então ele já deu para a gente o valor do campo elétrico, né? 200 newtons por coulomb. São dispostas três superfícies planas A, B e C, conforme a figura ilustra. A superfície A possui uma área, a área de A vale 2 metros quadrados, a área de B vale 1 metro quadrado e a área de C vale 3 metros quadrados. Pede-se para determinar o fluxo elétrico, então eu quero saber o fluxo elétrico através de cada uma das superfícies. Bom, pela lei de Gauss, né, a gente sabe que o fluxo elétrico, para casos onde o campo é constante, pode ser resumido por módulo do campo elétrico vezes o módulo do vetor dA, né, que seria um vetor paralelo aí seria um vetor perpendicular, aliás, à superfície, né, na qual você está incidindo o campo elétrico, e cosseno de θ, né? Então, essa seria a equação aí para a gente calcular o fluxo elétrico através da superfície, né? A gente vai usar ela para as superfícies A, B e C. Então, vamos começar pela superfície A. Então, na superfície A, o fluxo elétrico vale módulo de E, né? 200 newtons por coulomb, vezes... Então, primeiro vamos dar uma olhada aqui na superfície A e vamos ver um vetor perpendicular à superfície A, né? Então, vamos desenhar aqui um vetor perpendicular à superfície A. Esse vetor faz 90 graus aqui com a superfície A, né? Esse aqui é o vetor A, né? Que a gente chama de... ou dA, né? Também, em muitas literaturas eles chamam de dA, que é um vetor perpendicular à superfície A. Então, qual é o ângulo entre o campo elétrico e esse vetor perpendicular? Então, você consegue ver se aqui tem 30 graus e ao todo tem 90, né? Então, 60 graus, né? Então, esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo que o campo elétrico faz, né? O campo elétrico são essas linhas aqui, né? As linhas de campo elétrico estão mostradas aqui. Então, a linha entre o campo elétrico, o ângulo entre o campo elétrico e o vetor perpendicular à superfície, então vale 60 graus. Então, vamos dar uma olhada na área de A. A área de A vale 2 metros quadrados, né? E a gente está interessado, então, em calcular o cosseno de 60 graus. Então, o fluxo elétrico através da região A será 200 vezes 2, 400. E o cosseno de 60? O cosseno de 60 vale 0,5. Então, a gente sabe que o fluxo elétrico através da superfície A vale 200 newtons por coulomb, né, que é a unidade do campo elétrico, vezes metros quadrados, né, que é a unidade da área. Então, fechou, calculamos o primeiro fluxo elétrico, vamos então para a região B. Então, novamente eu vou usar a mesma equação, módulo de E, 200, vezes a área, né, da região B, 1 metro quadrado, vezes o cosseno do ângulo entre o campo elétrico e uma superfície e um vetor perpendicular à superfície de B. Então, um vetor perpendicular à superfície de B eu posso desenhar aqui. E aí, com isso, o que a gente percebe, né? A gente percebe que o ângulo entre o vetor campo elétrico, né, que aponta nessa direção, e o dA, ele seria 180, né? Então, o que aconteceria nesse caso? Então, aqui a gente teria cosseno de 180, né? Que dá menos 1. Como aqui ele não em nenhum momento ele pede para você considerar o sinal, né, do fluxo elétrico, né? Ele não pede para você calcular se o fluxo elétrico é positivo ou negativo, eu vou colocar esse ângulo como 0. Mas entendam que se eu colocasse 180 aqui entre esses dois vetores, considerando a direção do campo elétrico e do vetor dA, né, eu acharia um valor negativo, ou então precisaria também analisar o sinal do campo elétrico, né, se ele é positivo para a direita e negativo para a esquerda. Então eu teria que fazer toda essa análise de sinais que eu estou ignorando aqui na solução desse exercício. Então, o cosseno de 0 vale 1, então a gente vai achar aqui 200 newtons por coulomb metro quadrado como resposta do item B. Agora vamos ao item C. A gente percebe que a região do item C ela está paralela, né, ao vetor campo elétrico. Então vamos desenhar aqui um vetor perpendicular à região C e aí vamos analisar qual é o ângulo que o vetor campo elétrico faz com essa região perpendicular, né? Então, como é que vai ficar aqui o nosso fluxo elétrico? Ele vai ficar 200, né, do campo elétrico vezes 3, né, vezes o cosseno de quem? 90 graus, né? Olha como é que o campo elétrico ele está na horizontal e o vetor dA, né, que é o vetor perpendicular, está na vertical. Então, 90, né? Cosseno de 90 vale 0, então o fluxo elétrico nessa região vale
0 newtons por coulomb metros quadrados. Beleza?